Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre predicados. Vai aparecer vários conceitos aqui, tá? Que eu preparei para vocês. É uma espécie de apanhado sobre os predicados. Alguns nós já vimos em sala, outros nós vamos ainda ver. Mas aqui já fica os conceitos para vocês irem se familiarizando, tá? E numa próxima aula nós voltamos corrigindo as atividades do livro didático que eu pedi para vocês fazerem ali pelo Clipe Escola. Então a ideia é que vocês façam antes, tá? Para que possamos fazer a correção e aí vocês acompanham ali as respostas às questões, ok? Vamos falar ali sobre predicados hoje. Predicado verbal possui verbo de ação, que pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Vamos relembrar aqui. Vocês já sabem o que é um verbo transitivo, mas vamos falar de novo, né? São aqueles que precisam sempre de complemento para fazer sentido, os quais podem ser seguidos ou não de preposição. Esses são os verbos intransitivos. E o verbo transitivo direto é aquele cujo complemento, né, o seu objeto, não exige preposição, que é o transitivo direto. E o verbo transitivo indireto. O complemento verbal vem obrigatoriamente seguido de preposição. Então, verbo transitivo indireto, o complemento verbal vem sempre seguido de preposição. E o verbo transitivo direto e indireto são aqueles casos, gente, que o verbo requer dois complementos, né? Dentre os quais um exige a preposição e o outro não, ok? Então, aqui é aquele cujo núcleo é o verbo de ação. Então, predicado verbal possui o verbo de ação e o núcleo é exatamente esse verbo de ação. Um exemplo aqui. Ele conseguiu a promoção, ok? O verbo aqui, o verbo conseguir. Predicado nominal. O predicado nominal possui o verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação, né? E quais são esses verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver e virar. É aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito. O exemplo, ele estava feliz. Estava aqui o verbo de ligação, né? E o feliz, a palavra feliz, que é o predicativo do sujeito, certo? Predicado verbo nominal. Possui verbo de ação e predicativo do sujeito ou do objeto. Então, é aquele que tem dois núcleos. Verbo nominal, um verbo e um nome, né? Como o próprio nome aqui, como a própria nomenclatura nos sugere. Tem um verbo e um nome, tem dois núcleos. Então, o verbo de ação e o predicativo. Então, pode ser o verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito, ou pode ser verbo transitivo mais predicativo do sujeito, ou verbo transitivo mais predicativo do objeto. Temos três frases aqui como exemplo. Ele chegou feliz, ele abriu a porta feliz, o chefe nomeou o gerente. Então, aqui, verbo intransitivo, predicativo do sujeito, verbo transitivo e o verbo transitivo e o predicativo do objeto. Termos da oração. Termos da oração, como eu havia falado anteriormente para vocês, nós vamos ainda estudar os termos da oração muitas vezes, né? Vocês já viram e vamos continuar vendo até o 9º ano aí. E também cada vez com algo a mais. Mas, por enquanto, esses conceitos aqui devem bastar. Sujeito, termo da oração que concorda com o verbo em número e pessoa. Ou seja, ele vai fazer sempre a concordância, ok? Em número e pessoa. Quando eu falo em número, eu estou falando de singular e plural, né, pessoal?
O filme é muito bom. No singular. Os meninos e as meninas chegaram cedo. Então, sujeito é o termo da oração que concorda com o verbo em número e pessoa. Ok? Aqui os meninos e as meninas, né? Concorda com o verbo aqui, ó. Chegaram, né? Que está no plural. E o predicativo do sujeito é o termo que atribui uma informação, uma característica, uma qualidade ou um estado ao sujeito, certo? Os verbos que ligam sujeito ao predicativo são verbos de ligação. O próprio nome diz, né, gente? Verbo de ligação, ele vai ligar. E são eles: ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar, tornar-se, virar. Um exemplo aqui: os garotos permaneceram calados. Ou seja, ele está atribuindo aqui, né, uma informação, né, um estado, na verdade, ao sujeito. Aqui ele está atribuindo um estado. Eles permaneceram calados. E objeto direto é o termo que se liga a um verbo transitivo direto. Veja, objeto direto se liga a um verbo transitivo direto. Se ele é direto, ele é sem preposição. Exemplo: meu colega fez o trabalho. Fez o trabalho, ok? Então, é o termo que se liga a um verbo transitivo direto. O próximo é objeto indireto. Termo que se liga a um verbo transitivo por meio de uma preposição. Se ele é indireto, ele vai precisar de uma preposição. O exemplo: ela precisava do livro. Utiliza a preposição. Objeto indireto é tudo aquilo, né, que se liga, é o termo que se liga ao verbo transitivo por meio da preposição. O que se liga aqui por meio da preposição? Livro. Então, tudo isso, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Agora, o predicativo do objeto. Predicativo vai ser sempre aquele termo que modifica. Se ele é do objeto, ele modifica o quê? Objeto. E objeto pode ser direto ou indireto. Se ele é predicativo, ele vai atribuir características, ok? Sempre atentem para a nomenclatura. O nome já nos indica, já nos fala do que se trata. Predicativo do objeto. Predicativo eu sei que é o termo que modifica, né, algo. E aqui, se ele é do objeto, ele vai modificar o objeto. E que tipo de objeto que eu tenho? Objeto direto ou indireto, certo? Aqui os dois exemplos, né? O juiz julgou o réu inocente. Todos o chamavam de preguiçoso. Temos dois exemplos ali, um com objeto direto, outro indireto. E o complemento nominal? O termo que complementa substantivos, adjetivos ou advérbios. E normalmente esse complemento nominal, ele é precedido de preposição. Ok? Então, complemento nominal é o termo que complementa substantivos, adjetivos ou advérbios. E normalmente ele é precedido de preposição. Temos 3 exemplos aqui. Tenho confiança em vocês. 2. Este livro será útil ao aluno. 3. Moro longe da escola. Aqui um erro de digitação, mas é longe, tá, gente? Aposto. O que é o aposto? É o termo que se junta a um substantivo, a um pronome ou a uma oração. E para quê? Para explicá-los, resumi-los ou identificá-los. Isso que eu chamo de aposto. Aqui um exemplo, nada atual, mas é um exemplo. Ronaldinho, o artilheiro da seleção, recuperou-se totalmente. Percebam que o aposto fica sempre entre vírgulas. Ok? Sempre entre vírgulas o aposto. E o vocativo? O vocativo é o termo por meio do qual chamamos o interlocutor, né? Mãe, cadê o almoço? Qual é o termo que eu utilizo aqui para chamar o meu interlocutor? Mãe, eu estou chamando a minha mãe. Então, e sempre também vem com uma vírgula. Logo após o vocativo, usa-se vírgula, tá? Para separar. Então, mãe, cadê o almoço? O vocativo, então, o termo pelo qual
chamamos o interlocutor. E o adjunto adverbial? Adjunto adverbial é o termo que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. Então, adjunto adverbial. Ele indica circunstância. Circunstância de quê? Adverbial, que se dá a ação verbal. Ele sempre maltrata o irmão. O verbo aqui, né? E aqui o meu adjunto adverbial. Sempre, ok? Ele indica as circunstâncias. Sempre maltrata. Adjunto adnominal é o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina. O que, gente? Um substantivo, qualquer que seja a sua função. Então, adjunto adnominal é o termo da oração que qualifica, dá qualidade, ou especificidade, ou determina. Ou também pode indeterminar. O que? O substantivo, qualquer que seja a sua função. O exemplo, o vento fraquinho acariciava meu coração. O vento era o quê? Está dando uma qualidade ao vento aqui, o vento fraquinho, né? O próximo aqui é um pouquinho da gente da passiva, né? Que é o termo da oração, que na voz passiva corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Então, eu tenho um sujeito, nesse exemplo aqui, o suspeito foi pego pela polícia. Qual é o sujeito? O suspeito, certo? E quem que realiza a ação recebida pelo sujeito? Pela polícia. Então, isso daqui é o meu agente da passiva. Pessoal, como eu falei anteriormente, esse material aqui, que tem essas denominações aqui, esses conceitos, é para que vocês possam relembrar o que já vimos, e muitas dessas coisas vocês viram o ano passado, mas são coisas recorrentes, né? São termos recorrentes que vamos continuar vendo aí, durante todo esse ano e também no próximo ano. Então, esse é material para que vocês possam ter e consultar. Gente, seria de grande valia, seria muito bom se vocês copiassem esses slides aqui no caderno, tá? Para ter como explicação ali bem certinho. Gente, voltamos numa próxima aula, tá? Com daí a correção daquela atividade que eu passei para vocês do livro didático, certo? Obrigada, gente. Até a próxima e fiquem bem.